capítulo 13. Mateus 13 não só será a passagem que nós vamos ler aqui nessa manhã, mas também será o texto que será usado na mensagem do próximo domingo, Mateus capítulo 13. Mateus 13 fala de colheita no contexto de uma parábola, de uma história, aliás, de várias histórias que Jesus contou, e a primeira história é a parábola do semeador. Capítulo 13, verso de número 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, verso 3, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18 do mesmo capítulo, a explicação dessa parábola. E essa parábola é fácil, porque Jesus ensina para nós o que ela significa. Verso 18, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Queridos, essa talvez é uma das histórias mais profundas que Jesus ensina, trazendo o sexto princípio importante para a igreja. E o princípio é o seguinte, que não só você precisa de semear a semente, plantar a semente, mas você tem que ter cuidado para semear a semente em terra boa. O problema nessa passagem não era a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, a diferença aqui da colheita tem a ver com os solos. E a palavra que Deus fala para nós aqui é muito importante, porque isso é um princípio básico na vida de cada um de nós, que se a gente entender, nós vamos ter uma colheita muito mais próspera. Porque há muitas pessoas que têm semeado, que têm plantado, mas têm plantado em terra ruim, não em terra boa. Jesus fala de 4 tipos de solos. O primeiro, diz a palavra de Deus, que é à beira do caminho. A semente foi lançada à beira do caminho. Segundo, um solo pedregoso. Terceiro, um solo espinhoso. E por último, uma boa terra. A primeira explicação dessa parábola tem a ver com o solo dos corações. Ontem as mulheres saíram para evangelizar e minha esposa chegou em casa contente. É interessante, toda vez que a pessoa evangeliza, ela volta alegre. Ela volta, é difícil, não sair é ruim, mas a pessoa sempre volta alegre nas experiências que Deus dá. E essa foi o resultado de todas as mulheres que saíram. Havia umas 15 mulheres aqui ontem e elas foram evangelizar. E elas saíram jogando semente. Elas não sabem aonde essas sementes foram, elas simplesmente saíram em cumprimento à palavra de Deus. Nós somos semeadores e Deus manda a gente jogar a semente. Nesse momento eu estou pregando a palavra e ao pregar a palavra eu estou lançando a semente a todos que estão aqui, as pessoas que estão assistindo na internet, as pessoas que estão assistindo o vídeo,
Mas eu não sei o tipo de solo que vai cair. Jesus diz que há 4 tipos de solo. Ele diz que o pedregoso é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Então, a pessoa que não rejeita, ela recebe a palavra com alegria, mas a Bíblia diz que assim que o semeador sai, o maligno vem e rouba a palavra e ela, portanto, não cresce. Então, quando a gente sai para evangelizar, quando a gente sai para falar de Jesus lá fora, vai ter gente que vai receber a palavra, mas assim que você vai embora, o diabo envia um dos seus mensageiros e a pessoa, então, perde aquilo que ela recebeu. Às vezes acontece na igreja, eu prego a palavra, você recebe, você vem para o altar, você chora, mas você chega no estacionamento da igreja, você assim que chega em casa, ou dirigindo o carro para casa, o enviado de Satanás, alguém na sua vida, às vezes até pessoa da sua própria casa, é usado pelo diabo para tirar a alegria da palavra que você recebeu. E ela então não pode produzir uma colheita. O segundo tipo de solo de Jesus é aquele que foi semeado, Jesus fala, em lugar pedregoso, num terreno pedregoso. E esse ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ele dura um pouquinho, mas não criou raiz. E para criar raiz, a pessoa precisa de discipular, de ser discipulada, de disciplina. Então, assim que vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, ela abandona. Quantas pessoas vêm para a igreja, recebe a palavra, quantas pessoas você ouve de ser evangelizada, ela recebe, mas assim que vem tribulação, que vem perseguição por causa da palavra, ela abandona. A que foi semeado entre espinhos é aquela que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a necessidade de trabalhar, sufoca a palavra e ela torna-se infrutífera. E o quarto solo, Jesus diz, é aquele que é uma boa terra. E a boa terra, ela é tão boa que a Bíblia diz que ela dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, uma semente dá 30, 60 ou 100. E eu aprendo que não só eu preciso de plantar, mas se eu quero ter uma boa colheita, eu preciso de escolher o solo aonde eu vou lançar a minha semente. Há pessoas, e sinto muito de falar, que você não deve perder mais o seu tempo, porque não está dando nada. Lança a semente e deixa o Espírito Santo fazer, mas não perca o seu tempo. Às vezes, até mesmo na nossa vida financeira, a gente às vezes oferta para lugares errados, que não é um solo bom e não vai trazer um retorno para nós. De acordo com a Bíblia, nós temos que semear em terra boa. Então esses são os 6 princípios da colheita importantes que nós precisamos de entender. Eu queria que você rapidamente voltasse comigo no Salmo 126. Junto aos, quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, isso foi como um sonho. Olha o verso de número 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você a tem, agora comigo no livro de Salmos. E eu quero que você abra no Salmo 126, que está projetado, porque eu quero te mostrar uma coisa aqui. Salmo de número 126, agora na sua Bíblia. Cântico de peregrinação, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A razão que eu pedi que você abrisse a sua Bíblia, porque o texto está projetado, é que eu queria que você agora pudesse caminhar comigo na minha Bíblia 2 páginas à frente e ir para o Salmo de número 137. Porque o Salmo 137, embora está depois do Salmo 126, cronologicamente, é um salmo que acontece antes do Salmo 126. O contexto do Salmo 126:1 é o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião.
como poderíamos cantar as canções